Oi, eu voltei para gravar o meu segundo vídeo e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu tratamento, a fase do tratamento em si. No primeiro vídeo eu acabei esquecendo de mencionar uma das etapas do tratamento que eu fiz, que foram quimioterapia, radioterapia e abraquioterapia. E eu vou fazer vídeos separados de cada uma. Hoje eu vou falar sobre a quimioterapia, que foi, eu acho assim, a que mais me baqueou mesmo, tá? Então, assim, calma, se você vai passar por isso ainda, chegou até esse vídeo aqui procurando informações sobre isso, tá? Vai ser ruim, mas você vai passar. E pode ser que para você seja menos pior do que para mim. Como eu falei no outro vídeo, né? Cada um tem uma reação diferente, cada corpo vai ter uma reação diferente, né? Porém, hoje eu vou contar aqui no meu vídeo o meu relato de como foi. Eu fiz 5 sessões de quimioterapia com o medicamento cisplatina, tá? E eu dei uma pesquisada aqui que a cisplatina ela é usada para tratamento de. Perdoem o barulho porque tá tendo uma obra aqui do lado. E o querido resolveu ligar a maquita justamente agora. Então vai ter um pouquinho de barulho aí. Então eu li aqui que a cisplatina ela é indicada tanto para o câncer no colo de útero, ovário, próstata, alguns mais, pelo que eu entendi, nessa região aqui mesmo, nossa, né, do abdômen, da pelve. E assim, os efeitos colaterais dela, todos que listou aqui para mim na internet, todos eu tive, que são náuseas, enjoo, praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa, enjoo, vômito, perda de apetite, alteração de humor pode acontecer também, mas eu acho que isso não precisaria nem ser um colateral do remédio, visto tudo que você acaba passando nesse período, você exigir que uma pessoa mantenha o seu, o seu humor, eu acho, o seu emocional, eu acho que é pedir demais, sabe? É exigir de um ser humano que o ser humano não tá podendo te dar naquele momento, não tá podendo oferecer nem para ele, que é como eu me sentia. E eu ainda penso que eu me saí bem, dito tudo, visto tudo que eu passei, eu não surtei, sabe? Eu não desisti da vida, eu não só chorava, eu simplesmente me fechei no meu mundinho, no meu quarto, depois no meu sofá, e dali eu tentava tirar forças da minha mente mesmo, do meu mental, e tentar passar por aquilo o mais breve possível. E então eu fiz 5 sessões, o meu era semanal, uma vez por semana eu ia até o hospital para receber a quimioterapia, ela é endovenosa, né, que fala na sua veia, e até tem agora que a minha veia tá voltando a aparecer um pouquinho, porque também é um efeito colateral que pessoas, pacientes oncológicos não tenham veia, né, assim, fácil. A minha veia era bem saltada, sempre que eu precisava colher sangue, fazer alguma coisa assim, sempre os enfermeiros falavam, nossa, sua veia é muito fácil de achar, sua veia é muito calibrosa, nem sei se essa palavra é correta, né, sua veia é fácil de achar, porque ela realmente ela era bem destacada. E conforme eu fui fazendo as quimioterapia, ela meio que sumiu mesmo, sabe? Agora, já tem 2 meses que eu terminei, 2, 3 meses mais ou menos. Então elas estão voltando, né? Porque o seu corpo ainda vai se regenerar por um tempo ali. Eu li em algum lugar que levou até 6 meses para você se regenerar mesmo totalmente. E tem pessoas que pode acontecer de demorar um pouco mais, porque é um tratamento totalmente agressivo. É uma coisa assim. Tem até uma amiga minha que a gente brinca que me fizeram uma lavagem por dentro com VAP e Cândida, porque mexe com tudo dentro de você, sabe? Mas, repito, vai passar, vai passar. Então, do meu tratamento, assim, para mim, o que eu mais sofria, na verdade, além dos efeitos colaterais, eu acho que a demora no hospital. Eu sou muito grata pelo hospital que eu fui atendida, que eu fiz todo o meu tratamento, pelas pessoas lá. O
as enfermeiras, os técnicos da radioterapia, que eu vou falar sobre a radioterapia em outro vídeo, né? Eu agradeço muito por essas pessoas, elas realmente, eu acredito que elas têm um treinamento diferenciado para receber o paciente oncológico, porque, como eu falei, eu ainda acho que eu estava bem mentalmente e o meu caso não era dos piores, eu vi muita gente lá em situação bem pior, sabe? Assim, pessoas que estavam indo lá só fazer aquela homeopática, eu acho. Depois eu vou dar uma olhada aqui e eu confirmo se foi isso mesmo. Que é simplesmente que a pessoa já tá com metástase, já tá assim, não tem mais o que fazer, sabe? Então eu acho que a pessoa, numa situação dessa, a cabeça dessa pessoa como é que tá, sabe? E muitas outras, às vezes, não precisa chegar a esse ponto do tratamento, mas tem gente que tem uma certa. É diferente, as pessoas são diferentes, então pode ser que a pessoa se afete muito mais do que eu estava afetada mentalmente mesmo. E eu acho que a nossa mente ela vai demandar todo o resto do seu corpo. Se você não estiver bem mentalmente, vai refletir em alguma outra parte do seu corpo, vai intensificar o que você está passando, entende? Eu acredito muito nisso, eu vejo muito isso. Quando eu estou bem, parece que a minha saúde está ótima. E isso já é comprovado, né, que eu não vou saber explicar exatamente aqui, porém hoje já tem estudos recentes, né, da ciência aí comprovando que realmente isso, conforme o que você sente, o seu sentimento, os seus sentimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, eles vão acabar caindo na sua corrente sanguínea. E conforme for, se forem pensamentos ruins, se forem pensamentos de dor, de tristeza, vai acabar baixando a sua imunidade. E aí que vem as outras doenças. Então, por isso que às vezes eu acho que tem muita gente, eles até falam, né, para você, quando começa a fazer a quimioterapia, usar máscara, não sair de casa, tentar não comer fora, para não correr o risco de comer um alimento contaminado, nada assim. Porque você já é naturalmente, as suas células já vão estar sendo destruídas, então a sua imunidade vai baixar, vai baixar. Não tem muito o que fazer. E por isso que às vezes as pessoas acabam pegando outros tipos de doença, ficando doente porque está fazendo o tratamento e aí a imunidade baixa e aí fica mais suscetível a outras doenças, né? Comigo não aconteceu, eu não, graças a Deus, eu não peguei nenhum gripe, resfriado, nada, e assim, eu ia para o hospital, eu não usava máscara, porque aquilo acho que me incomodava mais ainda, aquela sensação de estar sufocada, porque também o que eu ia falar eu acabei me perdendo. A ida para o hospital para mim era assim uma tortura, porque é longe da minha casa, é 1 hora de carro até lá, e ainda bem que eu fui de carro, sempre fui de carro para lá. Algumas vezes pessoas me levaram e outras vezes eu fui sozinha. E ainda tive esse conforto de ir de carro e voltar de carro, só que é trânsito do mesmo jeito, né? E a demora. A minha quimioterapia era marcada para 1 hora da tarde. Nunca eu entrei a 1 hora da tarde, nunca, nunca. No primeiro dia, eu fui entrar às 5 horas da tarde. E essa parte do hospital lá onde atende o pessoal da oncologia é no subsolo. E eu não sei se existe um diagnóstico que ateste isso, mas eu acredito que eu sou uma pessoa claustrofóbica, claustrofóbica, que eu não gosto de estar em lugar fechado, eu não gosto de estar em lugar sem janela, eu não, eu começo a me sentir mal, eu começo a ficar assim angustiada mesmo e isso vai se somatizando, eu vou começando a ficar mais mal ainda. Então eu chegava lá, era no subsolo e aquilo já me dava aquele mal-estar, sabe? E aí no primeiro dia eu tava ok, tava bem, tinha feito a minha primeira sessão da rádio também, que até então eu sabia que eu ia fazer a radioterapia. Quando eu cheguei lá, me falaram, não, hoje você vai fazer a quimio também. Então eu cheguei lá umas 9 horas da manhã no hospital, porque a minha radioterapia era às 10. Fiz a radioterapia lá pelas 10h30, 11 horas. E depois eu fiquei lá esperando ser chamada para quimioterapia, que estava marcada para 1 hora. E aí eu fui entrar às 5 horas da tarde, 5, 5h30, por aí. Porque é muita gente. E a quimioterapia não é uma coisa que você chega lá e eles vão aplicar na sua veia e você vai embora. Não é assim. Demora.
até que te chame, pelo menos nesse hospital era assim, demorava para chamar porque lá dentro tem um número de leitos, de cadeiras, né, para você ficar lá e receber o medicamento. Então eles não podem atender todo mundo de uma vez. Chama, por exemplo, vai esvaziando lá, eles vão chamando gente. E aí quando você é chamado lá para dentro ainda, pelo menos nesse hospital que eu fiz, era assim, eles chamavam, você ficava lá e aí que eles iam solicitar o seu medicamento para vir da farmácia. E aí, imagina, um hospital enorme, acredito que demorava mais por conta disso, porque a farmácia estava atendendo todos os outros setores também, acredito que era assim. Então, às vezes eu entrava e ainda demorava um tempo até que viesse o enfermeiro para poder colocar o acesso. Aí demorava mais um tempo até que o medicamento realmente chegasse lá. Aí demorava mais um pouco até que um outro enfermeiro viesse colocar o medicamento. E aí, para esse medicamento entrar no seu corpo, demorava mais ou menos a cisplatina, né? Que foi o que eu usei. Levou, acho que levava uma hora e meia, porque não pode simplesmente injetar e você ir embora. Não, tem que ir gotejando aos poucos. Ai, que barulho horrível, me desculpem. Eu vou tentar fechar a porta para ver se melhora. Então, demorava muito. Tinha vezes que demorava lá 3 horas. Nesse dia, eu entrei às 5h30 e eu saí de lá quase 8 horas da noite. E o dia inteiro lá, sem comer, sabe? Um ambiente fechado, um ambiente que eu já parece que baixa a minha pressão, sabe? Então, é sofrido por isso. E aí eu vim embora, cheguei em casa, ainda consegui comer, jantei. No outro dia de manhã eu tinha que ir para radioterapia, porque a radioterapia são todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias eu tinha que ir para radioterapia. A quimioterapia era uma vez na semana e eu fazia na segunda-feira. Então eu lembro ainda que na terça-feira, depois da primeira químio, eu fui sozinha para o hospital para fazer a rádio. E foi normal, não estava me sentindo, não estava sentindo nada assim de diferente, né? Só não estava com fome, normal assim no meu apetite. Mas tranquilo, voltei para casa. Se eu não me lembro, se eu não me engano, eu comi sim. E aí eu deitei, porque me bateu um cansaço, que eu acredito que seja tanto da quimioterapia quanto da radioterapia. A radioterapia, ela parece que suga todas as suas energias, sabe? Você fica assim, derrubado. E aí somatiza tudo, quimioterapia com radioterapia. E depois, ainda no final, eu tive que fazer a braquiterapia, que eu vou falar mais sobre também em outro vídeo à parte, porque é uma coisa que foi feita meio que à parte. Então, no segundo dia, eu já senti já o peso. Eu deitei no sofá e eu fiquei. Eu lembro que nem no celular eu mexi, eu fiquei ali. Eu lembro que eu vi, assim, o dia indo embora, escurecendo, e eu na mesma posição, deitada no sofá, eu vi uma movimentação na minha casa, das pessoas que moram comigo, indo pra lá, indo pra cá, e eu ali. Nem televisão eu liguei, nem rádio, nada. Eu simplesmente fiquei ali. E eu me senti muito mal, eu sentia enjoo, e eu lembro que eu tive muito soluço nesse segundo dia. E aí eu pesquisei, eu vi que realmente algumas quimioterapias dão soluço. Eu tive bastante soluço nesse dia, e aí eu tentava beber água, só que a água já estava ficando com um gosto meio estranho, porque sim, altera todos os alimentos, altera o sabor para você, o seu paladar altera, sabe? E então isso vai piorando conforme você vai fazendo as sessões, né? Então nesse segundo dia eu já estava assim, mal. Deitei e fiquei. Depois do sofá, eu lembro que eu deitei no chão, no tapete, e fiquei assim, ruim mesmo, sabe? Aquele mal-estar que você não sabe explicar o que que é até então. E aí, no outro dia, radioterapia de novo. No outro dia, radioterapia de novo. No outro dia, radioterapia de novo. Completei uma semana. E aí eu já estava sentindo já o cansaço mesmo da rádio e os efeitos colaterais da quimio. Comecei a perder o apetite, não queria mais comer. O cheiro das coisas estavam me enjoando. Café é uma coisa que eu tomava todo dia de manhã. Eu não conseguia mais sentir o cheiro da pessoa passando o café, que já me embrulhava o estômago. E aí comecei a ter ânsia, comecei a vomitar.
E aí, a primeira vez que eu vomitei, eu lembro que eu vomitei e aí me deu um alívio. Só que aí eu conseguia comer alguma coisinha, beliscar, só que logo em seguida eu já tava com aquele mal-estar de novo. E aí, conforme foram passando as semanas que eu fui fazendo uma quimioterapia, duas quimioterapias, três quimioterapias, 10 radioterapias, 20 radioterapias, foi intensificando meus sintomas, né? Então chegou um momento que eu não conseguia comer, tudo eu vomitava, tudo. E mesmo se eu não tivesse comido, eu vomitava. Se eu sentisse o cheiro, eu vomitava. Se eu não sentisse cheiro, eu vomitava. Tudo era assim, só vomitando, vomitando, vomitando. E sentia o corpo todo doendo. E tinha remédio, sim, para enjoo. O médico indicou aquele Vonal, é uma marca, né? Que agora eu não vou lembrar qual que é o princípio ativo dele para falar aqui o genérico, né? Mas eu posso deixar também na descrição. Eu lembro do nome da marca, o Vonal, que é um remédio um pouco mais caro, mas ainda assim eu comprei, e aí nos primeiros dias que eu tomei, deu uma amenizada. Só que o remédio, ele tinha um sabor de menta. E aí, conforme passou os dias, o cheiro do remédio me enjoava. O cheiro, o gosto do remédio me embrulhava o estômago até agora, assim, só de pensar nesse remédio, assim, me dá um leve incômodo no meu estômago, um enjoo, assim, uma coisa ruim. E aí eu não queria mais tomar. E aí tinha um outro que eu até tentei depois tomar, o Dramin. Também não foi legal, não foi uma experiência boa, porque o Dramin, além dele não resolver meu problema do enjoo, eu senti que ele me deixou meio dopada, meio letárgica, meio aérea. E eu não gosto de me sentir assim. Não gosto. Então, não quis também o Dramin. E eu falei, eu vou enfrentar isso aí sem remédio, porque na minha cabeça, como eu tinha falado, quanto mais remédio eu tomasse, mais demoraria para me desintoxicar. Então eu falei, vai ter que ser na cara e na coragem, e é isso. Sabe, eu sinto, eu sou muito de seguir o que eu sinto. E eu sentia que eu não tinha que tomar aquele remédio, que não ia ser legal. E aí, se você, eu tentava falar com os médicos lá, com as enfermeiras, eles me falavam, ah, tem que tomar o remédio para enjoo, não tem o que fazer. E realmente não tem o que fazer. Você tem que passar por aquilo, você vai ter que passar por isso, você vai ter que fazer todo o seu tratamento, os efeitos colaterais. Não tem o que ser feito para amenizar, a verdade é essa. Não tem nada que ninguém, um remédio que alguém possa te dar que vai tirar o efeito colateral. O que você pode tentar fazer é manter a sua cabeça forte. Eu acho que é a única coisa, porque respeitar o seu corpo, porque ele tá ali tentando se manter vivo, então ele tá de todas as formas desesperadamente tentando chamar a sua atenção para falar que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que está destruindo ele por dentro, porque a rádio e a químio é para isso, para destruir as células cancerígenas e também acaba destruindo as suas células normais, né? As suas células boas. Então imagina, o seu corpo ele entra, o seu sistema assim, ele entra em pane. Tipo assim, olha aqui o que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo aqui, você não está fazendo nada, ele não entende, né? Como se ele tivesse um sentido, né, um sentimento assim, ele não consegue compreender que você está passando por um processo para salvar ele, né, de outras coisas. Então, o que eu posso dar de dica é manter a sua cabeça no lugar, o máximo que você conseguir. Eu achava que eu ia conseguir ler, eu não conseguia focar em leitura, então eu nem me surpreendo se você disser que não vai conseguir também, porque realmente eu tô preocupada dele desligar e eu não percebi. Você não consegue focar, porque você tá literalmente sentindo dor o tempo inteiro. São dores no seu corpo inteiro. São náuseas. Imagina você com uma dor de estômago latente. 24 horas por dia, aquela dor de estômago ali em você. E você vomitando. E aí, conforme vai passando os dias, de tanto você vomitar e ter diarreia também, que foi o que eu tive muito, o que acontece? Você não tá comendo, você tá vomitando e você tá tendo diarreia constantemente. O que acontece? Você começa a perder vitaminas. Você não tá bebendo água, você não tá se hidratando, porque a água mudou o sabor. Eu vi alguém falando para tentar colocar limão, que aí ajudaria a beber a água, mas não dava para mim, era impensável colocar um limão na água, não ia adiantar. Eu não tentei, não testei, mas
teste, porque eu vi gente falando sobre isso e que ajudou. No meu caso, o que ajudou foi o seguinte: eu sentia o gosto da água do filtro da minha casa, eu sentia um gosto de barro. Então, o que eu fiz? Eu pedi para comprar água mineral. E aí tinha uma marca específica que eu tomei e que eu senti que dava para beber, que estava ok, que era a marca da água Lindóia. Foi a única água que eu consegui beber durante esse período aí, porque tinha outras marcas que eu não conseguia beber, eu sentia um gosto diferente. E é água. Como explicar isso para alguém? Como explicar que alterou o gosto? Como explicar que uma marca de água tem um gosto diferente da outra marca de água? É uma água. Como explicar isso para alguém? Então, eu espero que você tenha pessoas do seu lado que consigam compreender isso, sabe? Porque ajuda muito. Do que você tá com alguém, às vezes, ou pessoas próximas a você, de achar que é frescura, sendo que não é, não é. E só pode saber disso quem passar por isso, né? Então, eu espero que você cuide da sua mente e que você tenha pessoas próximas a você que te ajudem, que entendam que é um processo e que entendam que essas coisas acontecem, e por mais que ela ache que é um absurdo uma água mudar o sabor, pode acontecer, sabe? Pode acontecer. E ela precisa te ajudar, somente isso. Ela só precisa te ajudar, ela não precisa entender. Ela só precisa te ajudar. Ah, essa marca de água aqui não tá boa, então beleza, vamos ali que eu vou comprar outra para você beber água, simples. Para você tentar manter o funcionamento do seu corpo o mais normal possível para que você consiga chegar até o final do seu tratamento. Então, é isso, cuidar da sua mente, ter pessoas próximas a você que possam cuidar de você, que possam te ajudar nesse processo, é muito importante, isso é muito importante mesmo. E não se cobrar por não conseguir ler, por não conseguir comer, por não conseguir aproveitar, às vezes, alguma coisa que esteja acontecendo, por não querer ver as pessoas, às vezes pode ser que você tenha esse sentimento, porque para mim o que pegou muito também, além do enjoo, era o cheiro das coisas. Então, o cheiro inclui tudo, até um cheiro de perfume, um cheiro de desodorante, um cheiro. As pessoas têm cheiro. E isso me enjoava. Então, não dava, não dava. Para mim, eu só queria ficar dentro do meu quarto ou dentro da sala, aqui na minha casa, eu não queria ver ninguém. Algumas amigas minhas queriam vir me visitar, mas elas me conheciam já entende, né? E entendeu esse meu processo de que assim, não era a hora, sabe? Não era a hora, porque ia ter todas essas questões. E que você só quer ficar deitado, você só quer descansar o máximo que você pode. O nosso corpo ele é muito sábio. Então, assim, eu sentia muito sono e muito cansaço. Então eu pensava assim, eu tô sentindo todo esse cansaço porque o meu corpo está trabalhando triplicado para se manter bem, para se manter vivo, para se manter ativo no mínimo que ele conseguir. Então o que eu preciso fazer para ajudar ele é descansar e dormir, porque é no nosso sono que o nosso corpo se regenera, é como se a gente fosse uma bateria de celular que precisa recarregar. E o sono é o nosso carregador. Então eu entendia isso e eu dormia muito, eu dormi bastante, dormi muito mesmo, para tentar me sentir melhor e também para ser um escape para minha mente, para mim, para ver se os dias passariam mais rápidos e aquele momento acabaria logo. E isso ajudou muito também. Então, são essas três coisas: não se culpar, não se cobrar, descansar bastante, ter pessoas próximas a você que vão ajudar você. E comida, questão de comida, que você não vai conseguir comer a sua comida. Primeiro que você não vai nem conseguir chegar perto da cozinha, da geladeira, sabe? Vai te dar enjoo. Às vezes até você olhar para uma comida vai te dar enjoo, vai embrulhar o seu estômago. Então você não vai conseguir cozinhar. Não vai. E tudo bem. Então, o que pode ajudar também é quem for cozinhar para você, às vezes não cozinhar na sua casa, trazer, sabe? No meu caso, uma amiga minha mandou comida para mim, a minha mãe também fez comida e trouxe aqui para mim. O meu companheiro também algumas vezes fez comida aqui para mim. E eu acho que o que ajuda também, uma enfermeira lá do hospital falou para mim também assim, que o que ajudava quando ela cuidou da mãe dela com câncer era ela não fazer a comida na casa da mãe dela, ela fazia na casa dela e levava para a mãe dela.
A mãe dela não sentiu o cheiro sendo feito e não via sendo feito. Então, era mais fácil de comer. E realmente isso é real. Porque quando eu ia na casa da minha sogra, eu conseguia comer. Porque eu chegava lá, estava pronto a comida, né? E isso ajuda. Ajuda também. Quando a minha amiga mandou também comida aqui pra mim, ela fez um caldo maravilhoso que salvou a minha vida, assim, nos últimos dias que eu já tava assim, fraca, fraca, fraca mesmo, de não conseguir comer nada, não aceitar nada. Ela fez um caldo pra mim de legumes e mandou e eu comi e foi assim, ótimo, ótimo. Me revigorou naqueles dias. E foi ótimo, porque eu não vi ela fazendo, não vi sendo feito, não senti cheiro, nada. Que tudo isso influencia e eu não sei explicar porquê, mas influencia. Então, é importante isso, ter pessoas que vão estar dispostas a cuidar de você, a fazer essas coisas para você, que vai te ajudar. E passa. Uma hora vai chegar o momento que passa. Uma coisa também que eu sentia muito era assim, quando eu ia no banheiro, quando eu ia urinar, eu sentia muito cheiro. Até depois eu li um trecho do livro da Rita Lee, ela contando como foi o processo dela com o câncer, né? A cantora Rita Lee, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. Tem uma parte no livro dela que ela fala assim, o meu xixi tinha cheiro de Chernobyl. E eu achei aquilo genial. Eu falei, realmente, era isso. Eu não consegui pensar nisso para falar, mas depois eu entendi o que ela quis dizer, que realmente é isso. A gente sente um cheiro de química pura na nossa urina. Você vai no banheiro, eu até sentia na minha casa inteira, porque eu tinha na minha uma impressão, acho que fica ainda mais aguçado o nosso olfato. Então eu ia no banheiro, eu sentia esse cheiro, eu dava descarga, e ainda assim eu sentia, parecia que tava o cheiro aqui pela minha casa. Eu falava para as pessoas que moravam comigo, né? Mas você tá sentindo esse cheiro? Você tá sentindo o cheiro? E não, as pessoas falavam que era coisa da minha cabeça. Então, mas tem o cheiro sim, fica um cheiro forte, é a mesma coisa do que você tá tomando antibiótico. Quando você toma antibiótico para alguma coisa, sai na sua urina, né? Então, fica o cheiro mesmo. É normal, um xixi mais amarelado, mais forte e com esse cheiro característico. Eu sentia esse cheiro e eu associava diretamente ao cheiro que eu sentia lá no hospital. Não que o hospital cheirasse a urina, não é isso, mas o cheiro do remédio, sendo que o remédio era na minha veia. Eu nunca senti o cheiro do remédio, mas parecia que eu associava, sabe? Tanto o gosto. O remédio não tem gosto, porque ele era na veia. Eu não tomava o remédio. Mesmo assim, parecia que eu sentia aquele gosto aqui na minha garganta, assim, quando eu tava lá tomando e nos dias seguintes. E de lembrar me dava um enjoo, um negócio que vinha assim, péssimo. Então eu acho que tudo isso aí influencia e não tem muito o que fazer. Se acolha, se abrace, tenha pessoas perto de você que vai te ajudar muito, pessoas que estejam dispostas a te ajudar, que te deem um abraço, um carinho, uma ajuda emocional, que é o seu emocional que vai ditar como você vai chegar no final do seu tratamento. Não desista, mantenha a sua mente o mais tranquila que você conseguir e durma bastante, descanse bastante, dê para o seu corpo isso, essa ajuda que ele precisa, que ele vai fazer o resto para você. Ele vai fazer o resto para você. E da quimioterapia o que eu tenho para falar é isso, um pouco, né? Mais relacionado ao remédio, porque o tratamento em si é um todo. A quimio, a rádio e a braquioterapia. E aí eu vou falar depois no meu próximo vídeo sobre a radioterapia. E da quimioterapia, o que eu tenho para falar é isso. E se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, pode perguntar, que eu vou responder. Porque às vezes a gente senta aqui para gravar um vídeo e acaba esquecendo de uma coisinha ou outra. E eu não gosto de montar um roteiro totalmente robotizado, porque eu acho que não vai ficar uma coisa natural. E tanto que eu nem quero editar esses vídeos, eu quero que seja uma coisa mais natural mesmo. Porque eu acho que é isso que a gente busca. Porque se você jogar no YouTube aí vai ter bastante conteúdo falando, médicos falando, né? Só que eu acho que a gente não quer ouvir de um médico, a gente quer ouvir de uma pessoa normal, uma pessoa como a gente que passou pelo processo.
né? E o mais natural possível seria isso, como se eu sentasse aqui e contasse, estivesse conversando com uma amiga. Então, por isso que vai ser assim, essas sessões de vídeos. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a radioterapia e num outro próximo sobre a braquioterapia. E se tiver alguma coisa que você queira saber de diferente, deixa aí, pergunta. Vai ser bom ter comentários, sabe? Para engajar mais esse vídeo, que ele possa chegar em outras pessoas. E deixa um likezinho aí. E é isso. O vídeo de hoje é isso. Em breve eu volto com o meu próximo.